Queridos, Deus tem um propósito. Pode deixar no ponto para mim aí, Carlinha, que daí eu vou usar aqui, né? Viver vida no propósito, viver no propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito. Deus estabeleceu um propósito e por conta desse propósito de Deus é que ele fez e faz promessas aos homens. Todas as promessas de Deus, muitas promessas que Deus fez, ele já cumpriu. E as que ainda não se cumpriram, se cumprirão. Porque Deus tem um propósito e o propósito dele vai acontecer. O propósito de Deus será cumprido até o final dos tempos. E nesse propósito eterno de Deus, o nascimento de Jesus, essa data que nós estamos celebrando agora nessa semana, que é o Natal, né, que nós socialmente, comumente chamamos de Natal, Jesus encarnou dentro desse propósito. A encarnação, o nascimento, a vida e a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus estão incluídos num propósito maior, no propósito eterno de Deus, tá? E dentro desse propósito eterno, ele fez promessas e ele faz promessas. Ele cumpre promessas e ele cumprirá cada uma das promessas que ele fez, inclusive para as nossas vidas. Só que nós precisamos entender, porque há um pensamento comum entre os crentes, né? Que Deus vai fazer promessa para mim e vai cumprir de qualquer maneira, de qualquer forma. Não. Ele só tem compromisso em cumprir com aqueles que estão dentro do propósito. Quem está dentro do propósito tem a garantia do cumprimento das promessas de Deus. Porque Deus, ele trabalha pelo seu propósito. Por isso a nossa vida precisa ser uma vida dentro do propósito eterno de Deus. Nós precisamos buscar compreender e viver esse propósito. E na medida que nós buscamos e vamos nos alinhando a esse propósito, então ele faz promessas e cumpre as promessas. Muitas pessoas se frustram, se chateiam na sua vida religiosa, pois Deus prometeu e não cumpriu. Por quê? Por que tem pessoas que se decepcionam com a fé? Porque elas queriam que Deus cumprisse promessas que elas queriam. Desejos pessoais, desalinhados, desconectados do propósito eterno. Eu vou ler 2 textos aqui, e esses textos eu não tenho eles aqui de propósito, e é de propósito. Eu vou ler vários textos, e a maioria deles está aqui, nos slides, tá? Mas esses 2 primeiros que eu vou ler e quero que você abra a sua Bíblia ou ligue o seu dispositivo aí, seu aplicativo, para que você possa acompanhar. Nós vamos ler 2 textos, e eu vou deixar isso como tarefa, para que você leia e reflita sobre esses 2 textos durante a semana. Tá? Já vai ficar como tarefa para você ler durante essa semana. Os 2 textos, eles parecem dizer a mesma coisa, mas você vai perceber que tem uma pequena e importante diferença. O primeiro texto é Isaías, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Se você puder, então, abrir a sua Bíblia. Não põe o texto aqui, Carlinha, deixa no slide ali mesmo. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias e acompanhem. Se você não trouxe sua Bíblia, preste bastante atenção na leitura e se comprometa consigo mesmo, de quando chegar em casa, procurar uma Bíblia e ler o texto, tá? E fazer um acompanhamento do texto. Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor, diga comigo, soberano Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Diga comigo, boas notícias. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Diga comigo, cuidar. Anunciar liberdade aos cativos. Diga, anunciar liberdade. E libertação das trevas aos prisioneiros. E para proclamar o ano da bondade do Senhor. E aí,
Preste atenção. E o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Leu com bastante atenção? Agora abre comigo em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 18. Leia com bastante atenção, porque parece que é a mesma coisa, mas não é bem a mesma coisa. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro e o deu ao assistente. É isso que diz aí na sua Bíblia? Lucas 4. Quando esse texto de Lucas, capítulo 4, quem está falando, quem está usando essa expressão que estava registrada em Isaías, é o próprio Senhor Jesus. É o dia que ele chega na sinagoga e eles estão num culto, né? Culto dos judeus, estão lá na reunião, e era um hábito fazer a leitura dos pergaminhos, ler os profetas, ler a lei. E alguém, né, entre os sacerdotes, sempre tinha alguém que fazia a leitura. Jesus, então, num determinado momento, ele toma o pergaminho, lê, e na sequência do texto, você vai perceber que ele, depois que lê, mas ele não lê o texto inteiro de Isaías 61. Ele não lê o texto todo. O que está lá em Isaías tem mais coisas, que aqui ele não menciona, quando ele lê. E aí, quando ele fecha o livro, entrega, né, quando ele fecha o pergaminho e entrega ao assistente, a pessoa que está ali fazendo, né, vamos usar lá o obreiro que está de plantão ali, ele fecha o livro, entrega, e aí ele se dirige à plateia que está ali, ele diz: hoje se cumpriu essa palavra. Mas ele não lê o texto todo. Perceba que lá em Isaías ele diz: o Espírito do Senhor. O livro de Isaías, ele é o livro mais... A Bíblia toda ela é cheia de graça, ela é graciosa. Eu tenho dito aqui, né, ensinado aos irmãos, que tem uma discussão, na minha opinião tola, sobre o Antigo Testamento é da lei, o Novo Testamento é da graça. A graça de Deus está desde a origem, desde a criação. Adão pecou e Deus cobriu o pecado de Adão. Isso já é graça. Isso é graça. Mas tem uma discussão aí teológica de que lá é lei, aqui é graça, lá fazia, aqui não faz. Isso é tudo desculpa de quem quer motivo para não obedecer a Deus. Quem quer procurar motivo para não seguir a palavra de Deus. Então eu fico inventando moda, tá? Mas a Bíblia, a palavra, as escrituras sagradas, elas são graciosas. Porque desde o seu início, você percebe o amor de Deus, o favor de Deus. Mas o livro de Isaías, do profeta Isaías, ele tem uma característica bem marcante, que é a graça. Porque é o livro que aponta de uma maneira muito clara para a vinda de Jesus, para a encarnação de Jesus, tá? E o texto que nós lemos, Isaías 61, fala, né, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele já está falando sobre o Messias que viria. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da nossa reflexão aqui hoje. Eu pus até slides para que a gente possa gravar, entender bem, aprender da melhor maneira possível, para facilitar a nossa compreensão. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. É Isaías que está declarando, mas não é ele o ungido, ele está se referindo àquele que viria. Enviou-me
para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Até aqui é prático, quando Jesus fala lá em Lucas 4, é praticamente a mesma coisa. Só que Isaías, ele diz assim, e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus, quando lê em Lucas 14, ele não fala do dia da vingança. Ele fecha o livro e ele para aí. Sabe por quê? Porque o motivo da vinda de Jesus não foi para condenar, foi para salvar. Haverá um dia de juízo, pastor? Sim, a Bíblia é clara. Que o dia do retorno de Jesus em glória para buscar a igreja será o dia, o grande dia. E esse dia será um dia de juízo. Mas o objetivo da vinda de Jesus não é para condenação, é para a salvação. É por isso que quando ele fala, anunciar o ano da bondade, o ano da graça, proclamar o ano da bondade do Senhor, ele fecha o livro, porque ele diz, foi para isso que eu vim. Para proclamar o ano da bondade, o ano da graça do Senhor. E então ele fecha. Porque não é intenção de Deus que ninguém se perca. Não é propósito de Deus que hajam pessoas condenadas. Foi por isso que Jesus encarnou. Jesus encarnou não foi para condenar o mundo, foi para salvar o mundo. Jesus não encarnou para impor um monte de regras sobre as pessoas. Ele veio para trazer libertação às pessoas. Ele não veio para proporcionar condenação. Ele veio para proporcionar libertação. Essa é a mensagem do Natal. Porque é que Jesus nasceu. Lembre-se, há um propósito eterno. O propósito eterno de Deus é criar para si, é estabelecer para si um povo de propriedade exclusiva dele. Esse é o propósito eterno, que foi comprometido por conta do pecado. E por causa do pecado as pessoas são condenadas. E serão definitivamente condenadas no dia do juízo. Mas o propósito de Deus não é a condenação. É a salvação. É por isso que quando uma pessoa se converte, ela começa a desfrutar de coisas que ela não tinha experimentado ainda. Ela se enche de júbilo, de alegria, porque ela entende que encontrou a salvação imerecida, graças ao nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. E a sequência do texto diz, depois que ele fala aqui de Isaías, porque daí às vezes a gente dá ênfase no dia da vingança, e nós tratamos Deus como se fosse um Deus, apenas como se fosse um Deus vingador. Deus não é, a essência de Deus não é a vingança, é o amor. É o amor. Mas então por que é que tem pessoas que serão condenadas? Porque Deus fez tudo o que poderia, deveria e precisava ser feito, para que nós obtivéssemos salvação, cura, libertação. Porém, se nós não aceitarmos a mensagem, se não entendemos e não aceitamos, apesar de tudo que Deus fez, e apesar da sua soberana vontade, do seu soberano propósito, do seu eterno propósito de nos salvar e de nos proporcionar o melhor, nós ainda podemos viver debaixo de maldição, aprisionados e fadados ao juízo e à condenação. Deus fez tudo o que precisava ser feito para que nós fôssemos livres, mas mesmo assim podemos ser condenados. Por quê? Porque desperdiçamos o ano da bondade, desperdiçamos, rejeitamos, ou porque não entendemos, ou porque resistimos. Então nós vivemos fora do propósito, rejeitamos o propósito. Querido, você pode continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Você pode, apesar de tudo que Deus fez e tudo que Deus faz, você pode continuar vivendo do seu jeito.
como se nada tivesse acontecido. Eu disse certa feita, que é interessante, né? A gente acha que as pessoas não acompanham as nossas gravações, né? E eu disse dias atrás aqui, numa das pregações, e estava sendo transmitida, né? O AC/DC, né? O antes de Cristo, depois de Cristo. E uma pessoa me mandou uma mensagem e disse assim: pastor, só para sua informação, não se usa mais antes de Cristo, depois de Cristo. Falei, é? Não, na academia não se usa mais antes de Cristo e depois de Cristo. Na academia, porque eles não querem misturar a religião, eles dizem da era comum. Nós estamos no ano 2022 da era comum. E aquilo me deu. O mundo insiste em rejeitar a graça. E as pessoas, tem muita gente vivendo indiferente ao que Deus fez. Tem muita gente vivendo, inclusive alguns religiosos, tem religião, mas eles vivem indiferente a antes de Cristo e depois de Cristo. Eles vivem a era comum, o que todo mundo vive, o que o mundo vive. Deus fez o que precisava ser feito para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa libertação. Ele fez o que precisava ser feito. Mas mesmo assim, cabe a nós entendermos e vivermos o processo até que o propósito eterno se cumpra de uma maneira plena. Quando o propósito eterno se cumprir plenamente, e isso se dará sim no retorno de Cristo, então não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, de uma maneira plena, mas nós já podemos desfrutar de consolo, porque o próprio texto de Isaías 61 diz, para consolar os que andavam tristes. A tristeza ainda não é eliminada, mas há consolo para aqueles que sofrem tristezas. Para aliviar a dor dos que choram. O choro ainda não foi eliminado. Um dia não haverá mais tristeza e não haverá mais choro. Mas enquanto esse dia não chega, e ainda temos tristeza e ainda temos choro, há consolo e há alívio para aqueles que estão tristes e choram. Então, nós podemos desde já desfrutar do que Deus um dia fará de uma maneira plena, porque é parte do propósito dele, não apenas que a gente desfrute plenamente do dia da sua volta, ele já quer que nós desfrutemos hoje da sua bondade. Você já pode, é só não viver de maneira indiferente ao que ele fez. Você já pode ter uma coroa bela ao invés de cinzas e óleo de alegria em vez de pranto. Você já pode desfrutar disso. Você já pode desfrutar de um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Você já pode, porque ele fez o que precisava ser feito e ele continuará fazendo até que o seu propósito eterno se cumpra plenamente. É só não viver de maneira indiferente, como se nada tivesse acontecido. O que precisava acontecer, aconteceu. Pastor, mas eu estou triste. Mas há consolo. Um dia essa tristeza será totalmente suprimida, eliminada. Mas até lá, você tem consolo. Até lá, você tem conforto para os seus momentos de dor e tristeza. Até lá, você tem o colo do Pai para derramar as suas lágrimas. Um dia não haverá mais lágrimas. Até lá, você pode chorar aos pés dele e receber alívio. Entre a promessa desse grande dia, onde toda essa dor, toda essa desgraça será eliminada, e o cumprimento dessa promessa, existe algo chamado processo. E o processo exige de nós obediência,
perseverança, nós passamos por crises, enfrentamos adversidades, derramamos lágrimas, mas temos esperança. Ele fez o que precisava ser feito e você já pode desfrutar. Essa é a mensagem do Natal. Essa é a mensagem do Natal. Isaías 66:11. Então eu perguntei, até quando, Senhor? A Bíblia, querido, é cheia de textos assim. Eu amo as escrituras por causa disso, né? Deus não esconde nada. Ele não engana ninguém. A gente é que se engana. Deus não ilude ninguém. A gente é que se ilude. Deus não decepciona ninguém. A gente é que cria as expectativas irreais, desalinhadas. Nós é que direcionamos a nossa esperança, a nossa confiança para coisas ou pessoas erradas. Porque Deus não ilude ninguém. E Ele tanto não ilude que a Bíblia não esconde. Olha lá, Isaías 6:11. O mesmo texto, o mesmo livro, que é o livro da esperança, da graça, não esconde que tem pessoas que estão questionando a Deus. E essa expressão, até quando, ela aparece várias vezes. Eu separei só algumas. Até quando, Senhor? Porque talvez seja essa a sua pergunta. Enquanto eu estou falando aqui para você que há consolo, que há cura, que há libertação, a sua realidade do momento, você pode falar, mas o que eu estou passando vai até quando? Tá, eu acredito que um dia, e eu quero acreditar que um dia haverá alívio, haverá cura, haverá libertação, mas até quando eu vou ter que esperar? Até quando? E Isaías faz essa pergunta. E ele diz, até quando, Senhor? Davi fez essa pergunta no Salmo 13, versículo 1. Davi, num momento, e você sabe de toda a história de Davi, ele está no momento e ele diz assim, até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim? Para sempre? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Aí tem um outro salmo, o Salmo 89, que não é de Davi, é de um levita, de um ministro de louvor chamado Etã. E esse Etã, o irmão Etã, que não era um sacerdote, ele era um ministro de louvor. Ele era um dos que tocava na casa do Senhor. Ele compôs essa poesia, o Salmo 89. E no decorrer do Salmo 89, lá no versículo 46, ele também faz a mesma pergunta. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Até quando? E o profeta Abacuque, o famoso profeta Abacuque, que o seu capítulo 3 virou uma música linda, né? Ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei todavia, né? A gente canta isso. Mas o profeta Abacuque, ele começa com uma pergunta assim. Ele pergunta, até quando, Senhor, eu vou clamar e tu não me escutarás? Gritarei violência e você não salvará. Abacuque está no momento, querido, ele tá perplexo diante da realidade. Abacuque é contemporâneo de Isaías. O profeta Abacuque é contemporâneo do período de cativeiro da Babilônia e da Assíria. Deixa eu falar rapidamente para você sobre o contexto de Isaías, do qual Abacuque é contemporâneo, tá? E Etã, Salmo 89, também é contemporâneo. O Salmo de Davi não, é outro momento da história. Mas esses aqui, Etã, Abacuque e Isaías, são contemporâneos, estão vivendo dentro do mesmo período, do período do cativeiro assírio e babilônico. Até Isaías 5, você conhece a Bíblia, né, irmão? Quem que conhece a Bíblia? Quem sabe o que aconteceu até Isaías 5? Eu sei que você conhece. Eu sei que, mas eu também sei que se você não conhece, você vai passar a conhecer. Vai ou não vai? Agora você vai ficar curioso e essa semana você vai ler Isaías. Não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Até Isaías 5, Isaías vai reclamando da situação. Ele está olhando para a realidade que eles estão vivendo. E ali,
principalmente do capítulo 5, ele vai falando dos ais. Ai, de não sei o quê, ai, não sei o quê. E ele começa a apontar o pecado do povo, os erros do povo. Porque o contexto que eles estão vivendo é um contexto bem complicado. É um contexto, cenário que eles estão enfrentando, social, político e espiritual, é muito complicado. Rapidamente, só para você entender. Então, Isaías, Etã e Abacuque, eles viveram no período dos dois domínios de cativeiro. O assírio, que foi 722 a.C., e o babilônico, que foi 587 a.C. Tudo isso acontece debaixo de cativeiro. Tudo que a gente está lendo aqui são em momentos de cativeiro, tá? No caso de Abacuque, ele está perplexo. Por quê? Assim como Isaías, né? O contexto social é um contexto complicado. O povo está disperso, o povo não quer nada com nada, por conta dos cativeiros, porque o reino tinha sido dividido entre Judá e Israel, reino do sul, reino do norte. Os inimigos tinham vindo, tinham tomado o poder, tinham escravizado o povo. Está tudo destruído, não tem mais templo para adorar, eles não conseguem mais ir para a igreja adorar, não tem mais lugar para adoração, foi tudo destruído. Eles estão debaixo de uma opressão, eles estão debaixo de um domínio, de uma cultura inimiga. Então o contexto social é de um povo dividido, porque daí, na hora do aperto, cada um busca o seu. E o povo de Israel, que tinha como uma das características a unidade, porque eles eram 12 tribos, mas no momento do pega para capar, as tribos se uniam para lutar juntos. Aqui eles estão todos separados, está todo mundo disperso. Nada a ver com os dias de hoje, onde tem uma igreja lá que só quer cuidar da vida dela. Essa igreja aqui a gente só cuida da nossa vida. O que está acontecendo lá com o povo de Deus não diz respeito a nós. Não diz respeito a mim se tem alguém sendo perseguido por causa do evangelho. Eu não estou nem aí. Eu quero o meu. Era mais ou menos assim que eles estavam vivendo. O contexto político é um contexto complicado. No caso de Isaías, você conhece também a história, o capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias. Uzias era um rei crente, foi um dos melhores reis depois de Davi. Ele fez reformas importantes, ele estava resgatando a identidade do povo. Ele está fazendo um trabalho excelente como rei, apesar do domínio de outras nações, do ataque dos inimigos. Só que Uzias, que era um bom rei, morreu. E aí eles estão perdidos. O que é que a gente vai fazer agora? O rei que era favorável a nós morreu. E eles estão inseguros, eles não sabem o que vai acontecer. E nem se fala então do contexto espiritual. Porque quando você lê Isaías de 1 a 5, você percebe, os sacerdotes estão corrompidos, o povo está corrompido, está tudo corrompido. Está tudo levado da breca. Tá? E é nesse contexto que Isaías solta o seu. Até quando, Senhor? Até quando? Mas Deus é muito bom, queridos. Porque se até Isaías 5, o contexto, o que o texto mostra, é só coisa ruim, é sacerdote, pastor que em vez de ser crente, é mais desviado do que os desviados. Os crentes não estão nem aí para as coisas de Deus. O contexto político está contaminado, só corrupção, injustiça. O povo está sofrendo com a injustiça social. No capítulo 6, a coisa começa a mudar. E depois desse até quando, Isaías começa a ter uma experiência tremenda e começa a ver e a ouvir de Deus a promessa da restauração. E todo o livro de Isaías, até o final, o que Deus vai falando é da promessa. A partir do capítulo 6, Deus começa a falar: é verdade, o povo está longe de mim, mas eu não estou longe do povo. O povo não está cumprindo a sua parte, mas eu cumprirei a minha.
O povo não me ama suficiente, mas eu amo os meus filhos. E eu vou cumprir a minha promessa. E é nesse contexto do até quando? Até quando? Até quando? Que Deus então começa a trazer a sua resposta. Isaías 11. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Você percebe? O povo, até Isaías 5, não tem temor, não sabe o que fazer, mas ele diz: espera, a resposta virá, calma, a resposta virá, e ele se inspirará no temor do Senhor. Ele não julgará pela aparência, não decidirá baseado no que viu, mas fará com retidão, julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. No mesmo capítulo 11, no versículo 11, ele diz: naquele dia, perceba, há uma pergunta: até quando? Até quando eu vou passar por isso? Até quando eu vou ficar sofrendo? Até quando eu vou ter que esperar? Eu sei que tem promessa de Deus, eu sei que tem promessa de Deus, eu acredito nas promessas de Deus, mas até quando? Versículo 11 do capítulo 11. Naquele dia estenderá o Senhor. Naquele dia, cadê ele aqui? Naquele dia, o Senhor estenderá o seu braço pela segunda vez. Deixa eu dizer algo aqui que o Espírito está soprando no meu ouvido aqui para alguém. Deus já te socorreu uma vez, e Ele fará a segunda vez. Ele fará. Ele fará a segunda vez. Porque Ele é fiel ao propósito dEle. E se Ele te incluiu no propósito dEle, não foi você que se incluiu. Não foi você que escolheu. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te incluiu no propósito. Você só está aqui, você acha que você está aqui porque você quis? Não, Ele te trouxe até aqui. Ele te trouxe. Você está dizendo: não, foi o meu problema. Foi um problema, eu vim na igreja porque eu tinha um problema e eu precisava resolver esse problema. Não, foi Deus que usou o problema para trazer você aqui. Naquele dia, o Senhor estenderá pela segunda vez o seu braço. E olha o que diz no capítulo 12. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor. Estavas irado contra mim, mas a tua ira se desviou e me consolaste. Deus é a minha salvação, eu direi isso. Deus é a minha salvação, e eu terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, Ele é o meu cântico, Ele é a minha salvação. E com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação, e naquele dia vocês dirão: louvem ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. E é tão interessante esse texto, porque no primeiro momento ele diz assim: naquele dia você dirá.
E depois, na segunda parte, ele diz: naquele dia vocês dirão. Naquele dia, quando você encontrar pela segunda vez o braço do Senhor te socorrendo, mais uma vez, apesar dos seus pecados, apesar de você achar que Ele estava irado com você por causa dos seus erros, mais uma vez a graça do Senhor te alcançará. Porque foi para isso que Ele veio. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Foi para isso que Ele veio. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele trará justiça aos gentios. Ele veio para trazer a justiça de Deus. Isaías 42 está falando dele, do broto que brotará da raiz de Jessé, da raiz de Davi, daquele que ele enviaria para a salvação do seu povo, para a salvação dos seus, para a restauração dos seus. Naquele dia, entre as nossas perguntas, entre as promessas de Deus, nós fazemos essa pergunta: até quando? E a resposta de Deus é: naquele dia. E talvez para alguns aqui, aquele dia é hoje. Eu não sei, talvez para alguns não seja hoje, mas chegará o dia em que você experimentará mais uma vez. Você terá resposta mais uma vez das suas orações. Sim, você que desviou, você que aprontou de novo, você que pecou outra vez, você que desviou outra vez, Ele ainda te ama. Ele não mudou o seu propósito, Ele veio para nos salvar, e Ele continua desejando a nossa salvação. Naquele dia, profeticamente, ele está se referindo ao dia do nascimento de Jesus. Zacarias, o pai de João Batista, entendeu o naquele dia. Lucas capítulo 1, versículo 67, diz que Zacarias, depois do nascimento do seu filho João Batista, ele está no templo, e ele pega João Batista no colo, o filho que ele tanto esperava. A promessa se torna visível, ele está vendo a promessa de Deus diante dos seus olhos. Ele que esperou anos e já estava perdendo a esperança. E quando ele toma João Batista no colo, diz o texto de Lucas capítulo 1, versículo 67, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizou: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falou pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-lo sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. E aí, só na segunda parte, nessa primeira parte ele está falando de quem? De Jesus. E só na segunda parte ele olha então para o menino e diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, e você irá diante do Senhor para preparar-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Ele está com o seu filho
o cumprimento, olha que coisa linda, ele está com o cumprimento da promessa, mas antes de olhar para a promessa, ele olha para Deus e agradece, porque Jesus nasceria. Até aqui Jesus não tinha nascido ainda, nasceu João Batista. E no momento, sabe qual é um dos nossos problemas, queridos? Às vezes a gente quer algo tanto, a gente quer tanto que uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida, que quando a promessa vem, a gente fica com o olho preso na promessa. Zacarias, cheio do Espírito Santo, segurando a promessa, ele levanta os seus olhos e começa a profetizar, e a falar da libertação, não apenas do cumprimento da promessa para si, mas da salvação para todo o seu povo. Esse é um dos problemas da igreja que precisa ser corrigido, da nossa igreja, da igreja dos nossos dias. Muita gente só busca Deus porque quer que promessas se cumpram na sua vida. Então está errado, pastor? Não. Mas quando se limita só a isso, e quando eu fico só olhando para a promessa, aí então eu estou equivocado. Eu não tive entendimento do que é salvação. Porque a salvação não é só para mim. É por isso que lá em Isaías, no texto que a gente leu, ele fala: e vocês cantarão, e vocês gritarão, e vocês anunciarão. No primeiro momento você vai cantar e agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida. No segundo momento você vai contar às pessoas o que Ele fez na sua vida, para que eles entendam quem Deus é. Lucas capítulo 2, versículo 9 diz: o anjo apareceu dizendo: não tenham medo, eu lhes trago boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não é só para mim, é para todo o povo. Ah, querido, se nós entendermos, há um propósito, o propósito eterno de Deus é que o povo, todos sejam salvos. Se nós entendermos isso e sairmos da nossa vidinha religiosa, da nossa busca pelo cumprimento de promessa apenas da nossa vida, e se nós entrarmos no propósito eterno de Deus, se nós entrarmos na agenda de Deus, querido, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida. Talvez aquele dia ainda não chegou porque você não entendeu. Porque você está limitado a buscar apenas um Deus que te abençoe. Quando a salvação não é apenas para mim, é para nós, é para todos. É para todos. O mesmo capítulo 2 de Lucas, o mesmo contexto, versículo 13 diz: e uma grande multidão do exército celestial apareceu junto com o anjo. Versículo 9 diz que o anjo diz: não tenham medo. Hoje está nascendo na cidade de Davi, Cristo o Senhor. A resposta: o dia chegou. Aquele dia prometido em Isaías, que brotaria da raiz de Jessé um ramo, chegou. No versículo 13 ele diz assim, que junto com aquele anjo se juntou uma multidão celestial. Agora não é mais um anjo, é uma multidão celestial. E eles estão louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele concede o seu favor. Não diz respeito só a mim, só a você, diz respeito a nós. O propósito eterno de Deus inclui a salvação de todos. De todos. Isaías 48, aproximem-se de mim, ouçam, desde o primeiro anúncio, não falei secretamente, e na hora que acontecer eu estarei ali, e agora o soberano Senhor me enviou, debaixo do seu Espírito. 49:8 diz assim, diz o Senhor: no tempo favorável eu lhes responderei, no dia da salvação eu os ajudarei, e eu guardarei e farei com que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir as propriedades abandonadas aos cativos, e dizer a eles: saiam para aqueles que estão nas trevas, apareçam, para que eles sejam apacentados e achem o caminho da pastagem.
Sabe por que é que Deus se revela a nós? Para que depois que nós o conhecermos, nós saiamos anunciando que Ele é o nosso Salvador. Qual é o propósito do nascimento de Jesus? Cumprir uma promessa. Qual é a promessa? Salvação. Salvação, e a salvação está dentro do propósito, que é para todos. Agora, como é que eu faço para desfrutar disso, pastor? O que é que eu tenho que fazer para desfrutar? Eu preciso viver o propósito. Sem viver o propósito, eu não desfrutarei da promessa. Eu preciso entrar no propósito. Você me ouve falar aqui, querido, culto após culto. Deus não te salvou para você ficar aqui todo domingo me ouvindo. Deus te salvou para que ainda quem não o conhece, ouça através da sua boca que Ele é Deus. E você vem aqui no domingo para quê? Vem me ouvir para quê? Para ouvir isso, que Deus quer usar a sua vida. Que Deus quer usar a sua vida. É isso que dá sentido. É isso que faz com que tenha sentido a minha vida. Como viver o propósito? Como desfrutar da promessa? Aqui é o texto de Isaías que eu já li. Aproximem-se de mim, escutem isso. Desde o primeiro anúncio, não falei secretamente, na hora em que acontecer estarei ali. Agora o soberano Senhor me enviou com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, no tempo favorável, eu lhe responderei. No dia da salvação, eu o ajudarei e guardarei e farei com que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos, saiam, saiam, para aqueles que estão nas trevas, apareçam, e eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome, não terão sede, o calor e o sol não os atingirá. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os caminhos serão erguidos. Como viver o propósito e desfrutar da promessa? Fundamentar a minha fé na pessoa e na obra de Jesus. E engajar-se, entrar no propósito. Pastor, o que é que eu faço? Eu quero experimentar tudo isso que a Bíblia diz que Deus tem. Fundamente a sua fé em Jesus, na obra e na pessoa de Jesus. Para de olhar para homens. Para com essa conversinha de que eu me decepcionei tanto com a igreja. Tá, Deus já sabe. Eu fiquei tão triste, fui tão magoado. Deus já sabe. Deixa Ele curar essa dor. E volta para o propósito da sua existência, para que a sua vida tenha sentido, significado. Entra no propósito de novo. Volta para aquilo que você sabe que você foi criado. Volta para o propósito para o qual você sabe que foi salvo. Você foi resgatado das trevas. Você foi libertado de cadeias. Você foi curado. Você foi restaurado. Para quê? Para viver o propósito. Volte ao propósito. Engaje-se no propósito. E dia após dia, você experimentará de tudo aquilo que Cristo fez na cruz. O que eu faço, pastor? Fundamente a sua fé na pessoa e na obra de Jesus. Engaje-se no propósito eterno. Busque entender e, entendendo, se envolva. Você já ouviu a mensagem da salvação? Então agora saia compartilhando a mensagem da salvação. Você já experimentou cura e libertação, então agora saia anunciando cura e libertação. Foi para isso que o Senhor te estabeleceu. Quero convidar você a fechar os seus olhos.
Até quando? Até quando? Até o dia em que você entender o propósito da sua vida. E se você entender hoje, então, naquele dia é hoje. Até quando? Até quando eu vou ter que esperar por isso, por aquilo? Até quando eu vou ter que suportar? Até quando? Até quando? A resposta é naquele dia. Naquele dia em que a salvação, em que a obra de Cristo for plena na sua vida. E esse dia pode ser hoje. Esse dia pode ser hoje. E a resposta que você tanto espera possa se tornar visível. As promessas que você sabe que existem para você podem começar a se tornar visíveis. Zacarias, quando entendeu que o filho que Deus estava dando não era para ele, mas era para preparar o caminho para aquele que viria. Então ele desfrutou de toda a alegria de ser pai. Ele desfrutou da promessa, sem ficar preso à promessa. Esse é o nosso entendimento, esse é o entendimento que nós precisamos buscar. E dizer: Espírito Santo, me ajuda a entender isso. E eu quero me engajar no propósito eterno. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está construindo. Um dia, queridos, o reino de Deus será pleno sobre a terra. Um dia ele será total, pleno, abundante. Mas você já pode experimentar do que será pleno hoje, se você entrar no propósito do reino hoje. Se o reino de Deus for a sua prioridade, tudo mais que você busca, deseja e espera, lhe será acrescentado. Porque Ele satisfaz os desejos do coração daqueles que nele esperam. Não há nenhum problema em termos vontades e suplicarmos ao Senhor, não há problema com isso. O problema é quando isso está desconectado do propósito. O problema é quando a promessa vem e a gente guarda apenas para nós e não compartilha com aqueles que ainda não têm. Tem gente aqui, eu estou falando gente, mas talvez seja uma pessoa só. Tem gente aqui que já experimentou tanto de Deus. Olhe para o seu passado. Olhe quem você era, de onde Deus te tirou. Olhe o que Ele fez na sua história. Como é que você pode? Como você pode dizer: Senhor, eu não quero mais. Eu não quero me envolver. Eu não quero essa vida. Como? Eu não quero te servir. Eu não quero me envolver. Eu não quero fazer. Como? Olhe para o seu passado, diante de tanto amor. Você sabe que você só está aqui porque Ele, em sua fidelidade, tem cuidado de você. Você sabe que você só tem o que tem, ainda tem o que tem, porque Ele tem cuidado de você. Você sabe, olhe para trás. Você sabe que Ele estava lá cuidando de você. Você sabe disso. Como é que você pode hoje dizer: eu não quero mais, porque me decepcionei, porque me traíram, porque me frustrei? Como? Há tantas pessoas que Deus vai usar a sua voz, o seu testemunho, para libertá-las, para curá-las, para salvá-las da condenação. O dia do juízo chegará, ainda não chegou, nós ainda estamos vivendo o dia da bondade do nosso Deus. Hoje é dia ainda do favor do nosso Deus.
E há pessoas que ainda não ouviram essa mensagem, e não entrarão aqui na igreja para ouvir, mas elas darão ouvidos, já têm dado ouvidos à sua voz. Não é a mim que você está resistindo. Não é a mim. Não sou eu que estou insistindo. Entenda isso. Eu nem sei quem é você. Não sou eu que estou insistindo, porque eu nem sei quem é você. Mas Ele sabe. Então tome isso como uma palavra do Espírito, te convidando a voltar ao propósito. Te convidando, te chamando de novo. Mais uma vez, segunda, terceira, não sei. Mas Ele está te chamando de novo. Mais uma vez. A engajar-se no propósito eterno. Porque Ele quer e Ele vai fazer. As promessas que Ele fez para você, Ele cumprirá. Ele cumprirá. Cada uma delas, todas as suas promessas se cumprirão, todas, porque Ele faz o que Ele disse que faria.